Olá, Bruno, Rafa, Edu, Rondinelli, Tabata, Andréia, Vini, Caos, Daniele. Olá, pessoal, bom dia. Achei que não ia aparecer ninguém essa hora. Giovana, Clauber, Bruno, Léo, Livros, Marcelo Livros, Matheus, Luciano, querido, tudo bom? Ilma, Luciana, Teodoro. E aí, pessoal, como vocês estão? Animados para começar a semana? Eu entrei aqui uns minutinhos antes só para poder ver se o Instagram ia avisando aí pro pessoal que já estava online. Só um minutinho, pessoal, rapidinho, 1 minuto. Opa, animadíssimo, maravilha, Lucas, Daniele, ô coisa boa, quero só ver, hein? Ao final do desafio aqui eu quero ver a sala cheia com pelo menos 100 pessoas, que vai aumentando assim. Bom, então, pessoal, como a maioria já deve saber, né? Para quem não sabe, fica agora uma explanação breve de Chico, tudo bom, querido? Que surpresa boa. Gustavo, queridão, Andréia, maravilha, pessoal. De quem será o conto? Eis a pergunta que não quer calar. Já vamos saber isso, tá? Bom, então, pessoal, para quem não sabe ainda a proposta desses encontros matinais, eu tô aqui tomando meu cafezinho. Quem aí tá de cafezinho na mão também? Já tô na minha 2ª dose de café. Então, o objetivo aqui desses encontros é o desafio cara a tapa, né? Então, qual é a proposta desse desafio? Eu criei um e-mail para vocês enviarem textos de até 4 laudas. Peço aí que leiam as instruções, porque não adianta a gente colocar as instruções, tem sempre alguém perguntando, mas pode mandar conto, mas pode mandar poesia, as instruções estão lá. Pode mandar conto ou o começo de um romance em até 4 laudas, tá? Então não adianta mandar mais do que isso, que eu não vou avaliar. Até 4 laudas. E todo dia a gente vai se encontrar aqui às 9 horas da manhã para poder eu comentar o texto de alguém que tem enviado dentro dos parâmetros, dentro das regras estabelecidas. E aí eu vou comentar esse texto, eu vou avaliar ele como editora, tá? Vou mostrar aí problemas de construção narrativa, se houver, problemas de edição, de apresentação. Vou avaliar todos os elementos aí de uma boa narrativa, construção de personagens, de enredo, o que pode melhorar nesse ou naquele aspecto. Ou, no caso desse texto aqui que foi escolhido hoje, ele não tem muitos problemas estruturais, né, digamos assim, de construção de narrador, de personagem. A apresentação da situação é feita de uma maneira eficiente, mas ele tem problemas, por exemplo, de edição. E eu vou falar para vocês também sobre essas camadas do texto, né? A camada da estrutura da história, a camada da preparação, né, que é o que a gente vê aqui, da edição, quando o texto está precisando de alguma edição, cortar alguns elementos, cortar trechos, reescrever algumas frases, mudar algumas palavras, e da revisão propriamente, que é aquela camada mais superficial, aquele corte mais fino que a gente precisa fazer no texto antes de publicar. Então é isso. E aí eu adianto também outra questão, que independente do texto escolhido, eu garanto que vai valer a pena para você assistir aqui, porque vai ser praticamente um acompanhamento de perto
aqui ao vivo de como eu seleciono os originais da minha editora. Então eu olho, avalio isso aqui e falo, ó, esse texto aqui eu publicaria desde que fizesse esse ajuste. Não, esse texto aqui não está pronto para publicação. Ele precisa ainda de um trabalho de depuração, de reescritura e tudo mais. Então, independente, né? Eu peço que vocês não fiquem tão prisioneiros é o meu texto hoje que ela vai comentar. Claro que é legal a gente comentar, ter o nosso texto comentado, mas eu garanto que vocês vão aproveitar também o comentário de outros textos, beleza? Então, dito isso, o texto hoje selecionado para ser comentado foi o da Jusilene Oliveira. Não sei se ela está aí. Se estiver, Jusilene, dá um alô aqui pra gente. Ao que me parece, o texto da Jusilene é um thriller psicológico. Ela não mandou nenhuma sinopse, tá? Vocês fiquem à vontade também para mandar sinopse, é bacana, porque aí vocês me ajudam a me situar na história, né? No edifício geral do texto, mas também se não mandar não tem problema. E aí eu vou ler aqui, porque o texto a Jusilene mandou, na verdade, o prólogo do texto dela, e ele é bem curtinho. Deixa eu abrir aqui. Ele é bem curtinho, são acho que 3 laudas, duas laudas de texto. E aí eu vou lendo com vocês vão me dizendo o que vocês vão achando e eu vou comentando aqui, eu vou dando meu parecer de editora pro texto. Combinado? Então vamos lá. Prólogo, intitulado Noite do Desaparecimento. O relógio barulhento na parede da lanchonete à beira da estrada marcava 9h32. Era uma sexta-feira de setembro. Havia movimento no local, mas algumas mesas estavam vazias. Débora, sentada sozinha à janela, observava o próprio reflexo no vidro. Era como se estivesse vendo outra mulher. Então, olha que bacana aqui, esse parágrafo. Olá, Luciana, Milena, sejam todos bem-vindos, Felps. Eu gostei aqui desse parágrafo de apresentação. Por quê? Porque ele já te dá um clima, ele já te dá alguns elementos de ambientação. Então, ó, o relógio barulhento na parede da lanchonete, à beira da estrada, marcava 21h32. Então, você já situa a personagem onde ela tá, numa lanchonete à beira da estrada. Então, sei lá, um lugar meio de desamparo, talvez de fuga, talvez essa personagem esteja viajando, enfim, ela já fecha as possibilidades. Essa é a ideia da história, da apresentação. Você tem que fechar possibilidades, né, para poder entrar propriamente na sua história. Contar uma história é não contar muitas outras. Então, ela consegue fazer isso bem aqui. Era uma sexta-feira de setembro. Havia movimento no local, mas algumas mesas estavam vazias. Débora, sentada sozinha à janela, observava o próprio reflexo no vidro. Até aí tudo bem, ela não te dá grandes... Ela ambienta bem, mas ela não te dá grandes informações da personagem. Agora, quando ela diz, era como se estivesse vendo outra mulher, aí ela já te dá algo interessante. Dando pílulas diárias na minha conta sobre escrita. Opa, maravilha, esse livro é excelente. Teodoro, Oficina de Escritores do COT. Maravilha. Então aqui quando ela diz... observava o próprio reflexo no vidro, era como se estivesse vendo uma outra mulher. Olha que interessante que o texto já se torna, porque ela já dá uma informação sobre a personagem, né? Essa personagem está numa situação em que ela parece não reconhecer a si própria. O que será que ela está vivendo? Então, de certa maneira, ela já introduz o dilema da personagem aqui. Em um parágrafo ela já consegue ambientar, né? Criar aí um clima de suspensão e ao mesmo tempo falar sobre a situação atual dessa personagem. Enfim, vou prosseguir a leitura. Horas antes, tinha os cabelos escuros e compridos como Carl sempre gostou. Agora estava diante de uma mudança radical. Novo corte de cabelo, moderno e curto, com luzes douradas que lhe conferiam um visual bem mais despojado. Lembrou-se do que disse ao cabeleireiro assim que ele virou a cadeira para o espelho e apresentou-lhe o resultado do corte e da tintura escolhida.
Depois de hoje, nunca mais usarei cabelos longos e pretos, sentenciou. O rapaz ergueu uma sobrancelha como se demonstrasse curiosidade no sentido daquela frase, mas por não conhecê-la, evitou qualquer intimidade no diálogo. Apenas limitou-se a perguntar de forma gentil. Então, a senhora gostou do resultado? Ele ajeitou o cabelo dela de maneira profissional enquanto comentou. A cor clara lhe caiu muito bem. Gostei sim, foi sua resposta curta. Logo, seus olhos marejaram. Ela sabia que não era o corte do cabelo que lhe havia transformado numa outra mulher, e sim tudo que ocorrera nas últimas semanas, as decisões que havia tomado, os fatos que descobriu, as escolhas que fez. Débora tirou os olhos de seu reflexo e continuou olhando para a noite lá fora, através do vidro. Rapidamente perdeu-se em seus pensamentos. Pouco tempo depois, uma jovem garçonete falava sozinha diante dela. A moça trouxe um café puro e colocou sobre a mesa, como Débora pedira ao sentar-se ali. Sobre a mesa também estavam sua bolsa de mão, um celular pequeno de capa preta, uma carteira aberta com 2 notas à vista e um casaco cinza. Na cadeira, ao seu lado, havia um livro com a contracapa para cima e um marcador de páginas para fora. No chão, uma bolsa de viagem. E aí, o que vocês acharam? Não tenho necessidade de frase impactante no início, mas de um bom começo de fato. O que vocês acharam até o momento aqui do texto? Vamos lá, quero ouvir de vocês. Vamos testar o poder analítico aí, a capacidade de ler como escritor de vocês. Quero comentários aqui, depois eu vou fazer os meus. Achei informações demais. A Márcia disse, achei bom ler. Eu sou entusiasta das primeiras fases, então... Então o que, Alex? Então tá bom ou tá ruim? Vinha, legal, gostei, aguça a curiosidade. Aí uma disse... Retiraria alguns detalhes, a Milena disse, eu concordo. Com um conflito interno chamando a atenção, muitos detalhes sobre a mesa no final, concordo. Bru, vamos falar sobre isso, descrições necessárias, concordo. Beleza. Então tá, então vocês já captaram aí alguns dos elementos que eu também identifiquei aí como problemáticos. Então qual seria o meu parecer? Ainda tem a segunda metade do trecho que eu vou ler depois. Mas vamos lá, onde que a Juscelene acerta e onde que ela erra aqui? Primeiro, como eu disse pra vocês, ela consegue introduzir bem a situação, concordam? Esse mérito o texto tem. Ela consegue apresentar bem a situação da personagem, quando ela diz que a personagem não se reconhece mais no reflexo. Aí tem uma espécie de flashback, né? Ela lembrando dela dias antes, cortando o cabelo, ou um dia antes, cortando o cabelo, querendo ficar diferente. A gente começa a se perguntar por que essa mulher tá mudando, né, de aparência, por que ela tá nessa estrada, pra onde que ela tá indo, de que ela tá fugindo. Então, ela consegue te despertar uma curiosidade, né, aquela questão da promessa, que eu sempre falo pra vocês que é importante no começo, é importante a gente fazer uma promessa pro nosso leitor. Então, a partir do momento que ela coloca essa mulher no meio dessa estrada, a gente não sabe pra onde ela tá indo, do que ela tá fugindo, por que ela precisou mudar de aparência, ela tá dando essa promessa pro leitor. Então eu diria que em termos de storytelling, em termos de elementos da narrativa, de apresentação da história, a Juscelene vai bem. Mas como disseram algumas pessoas aí, ele tem alguns elementos que eu considero desnecessários ou então pouco apurados aí no sentido tanto de estilo, né, de acabamento das frases, quanto de excesso de descrição de elementos que não são necessários aqui. Então vamos lá, vou apontar aqui para vocês. Então, no segundo parágrafo ela diz, horas antes tinha os cabelos escuros e compridos como Carl sempre gostou. Então dá a entender que esse Carl é um marido ou um namorado, né? A gente consegue situar isso aqui. Agora estava diante de uma mudança radical, novo corte de cabelo, moderno e curto. Então, o que eu diria como editora? Que ela deveria cortar essa frase, agora estava diante de uma mudança radical. Por que ela deveria cortar essa frase? Porque a gente não precisa nunca explicitar o que já está dito, né?
fica redundante. Então, se ela diz que ela se olhou no vidro e era como se visse outra mulher, e se ela diz que ela tinha os cabelos compridos e escuros, e agora ela tem um novo corte de cabelo moderno e curto, ela já está dizendo que ela está diante de uma mudança radical. Então, o narrador não precisa intervir para dizer isso. Bastaria ela dizer, horas antes, tinha os cabelos escuros e compridos como Carl sempre gostou. Agora, agora tinha o cabelo, agora tinha ele curto, moderno, enfim, e aí descrever melhor como é o cabelo agora. Mas essa frase, agora estava diante de uma mudança radical, é desnecessária, ela simplesmente explica o que já está dito. Então, é um excesso aqui do narrador que poderia ser cortado. Com luzes Então, horas antes, cabelos escuros, agora ele era moderno, curto, com luzes douradas que lhe conferiam um visual bem mais despojado. Pronto, já falou o que precisa ser dito. Lembrou-se do que disse ao cabeleireiro, que é assim que ele virou a cadeira para o espelho e apresentou-lhe o resultado do corte e da tintura escolhida. Depois de hoje, nunca mais usarei cabelos longos e pretos, sentenciou. Aí pode tirar esse advérbio aqui, né, de tempo, depois de hoje. Basta ela dizer, nunca mais usarei os cabelos longos e pretos. Olha como fica mais impactante, mais preciso, né? Então não precisa depois de hoje. Lembrou-se do que disse o cabeleireiro assim que ele virou a cadeira para o espelho e apresentou-lhe o resultado do corte e da tintura escolhida. Nunca mais usarei os cabelos longos e pretos, sentenciou. Pronto, fica mais impactante, concordam? O rapaz ergueu uma sobrancelha como se demonstrasse curiosidade no sentido daquela frase, mas por não conhecê-la evitou qualquer intimidade no diálogo, apenas limitou-se. Eu acho que também tem descrição demais aqui sobre a forma como ele reage. O rapaz, eu deixaria o texto mais minimalista. O rapaz apenas limitou-se a perguntar de forma gentil. Né? Quando diz que ele apenas se limitou, já mostra que ele não queria se estender ali naquele diálogo. Então a senhora gostou do resultado? Ele ajeitou o cabelo dela de maneira profissional e comentou, não enquanto comentou, esse enquanto fica ruim, né? E comentou, a cor clara lhe caiu muito bem. Gostei, foi sua resposta. Aí tira isso, né? Cuidado com essas rubricas. Exatamente, levantou a sobrancelha também já diz, Milena, excelente. O rapaz ergueu a sobrancelha e limitou-se a perguntar não precisa nem de forma gentil. O rapaz ergueu uma sobrancelha e limitou-se a perguntar. Então, a senhora gostou do resultado? Gostei sim. Aí ela diz, foi a sua resposta curta. Logo seus olhos marejaram. Então, cuidado com essas rubricas. O que a gente chama de rubrica? A rubrica é o que tem depois do travessão, que em geral serve para descrever o estado da personagem, a entonação da personagem. Cuidado com essas rubricas que reforçam, que repetem o que já foi dito. Então, se ela diz gostei sim, você não precisa dizer que foi sua resposta curta. Gostei sim. Ponto. Travessão. Logo seus olhos marejaram. Fica mais impactante, fica mais misterioso. Né? Então aquilo que é importante, que a gente fala quando a gente conversou sobre contos na Semana da Escrita Criativa, que o conto ele necessita muito desse mistério, de fazer as entrelinhas ressoarem. Então isso é importante em qualquer texto. Tá? Ela sabia que não era o corte de cabelo que lhe havia transformado numa outra mulher, e sim tudo o que ocorrera nas últimas semanas. As decisões que havia tomado, os fatos que descobriu, as escolhas que fez. Débora tirou os olhos de seu reflexo e continuou olhando para a noite lá fora através do vidro. Rapidamente perdeu-se em seus pensamentos. Pouco depois, uma jovem garçonete falava sozinha diante dela. A moça trouxe um café puro e colocou sobre a mesa, como Débora pedira ao sentar-se ali. Sobre a mesa também estavam sua bolsa de mão, um celular pequeno de capa preta, uma carteira aberta com 2 notas à vista e um casaco cinza. Na cadeira ao seu lado havia um livro com a contracapa para cima e um marcador de páginas para fora. No chão, uma bolsa de viagem.
Aí, esse trecho aqui, por que ele tá excessivo, né? Exatamente. Por que ele tá excessivo? Porque ele coloca um monte de elementos, ele descreve um monte de elementos que não são utilizados até o final da cena. Então, lembra daquela máxima do Chekhov? Se você mostrar uma arma na cena, você precisa usá-la? Né? Então, não tem porquê a gente descrever, trazer elementos para a cena que não vão ser utilizados dentro dessa cena. Por quê? Porque você cria uma expectativa no leitor de que aquilo é importante para a história. E se você não for usar, você cria uma expectativa desnecessária que não vai ser cumprida, certo? Então, essa cena aqui não tem porquê, ao meu ver, esse narrador se ater a essas descrições. Sobre a mesa estava a bolsa de mão, um celular pequeno de capa preta, uma carteira aberta com notas à vista e um casaco cinza. Na cadeira ao seu lado havia um livro. Quando ela fala um livro com a contracapa para cima e um marcador de páginas para fora, eu começo a ficar achando que esse livro aqui ele é importante para a história. Só que até o final dessa cena, isso não se cumpre. Então, eu como editora pediria para ela cortar esse trecho. Aí Débora tinha um olhar perdido, longe dali. Uma de suas mãos tremia sobre a mesa enquanto carregava um semblante tenso. Então há muita atenção a isso, gente. Escrever é ter precisão com as palavras, certo? Então, se ela diz aqui que Débora tinha um olhar perdido, longe dali, uma de suas mãos tremia sobre a mesa e carregava um semblante tenso, ou o semblante dela tá com um olhar perdido, né? Um olhar perdido é uma coisa, um semblante tenso é outra. Então, você precisa ser mais precisa aqui na sua descrição, né? Ou ela tá com o olhar perdido, meio catatônica, ou ela tá com o semblante tenso, apreensiva, certo? Então, atenção aí à precisão das palavras, porque escrever também é precisão. Nada parecia ser capaz de trazê-la de volta à realidade. Então, parece mais do que tensão, parece que é uma espécie de catatonia mesmo, né? De olhar perdido. Nem mesmo o barulho quase ensurdecedor de alguns adolescentes que comemoravam um aniversário em uma mesa 5 metros à frente. A garçonete estendeu o cardápio em sua direção com o intuito de se fazer notada e novamente perguntou se ela desejava mais alguma coisa, aumentando um pouco o volume da voz e colocando-se quase à frente dela. O efeito foi o mesmo, não obteve qualquer resposta. Era como se Débora não estivesse naquele lugar. Fisicamente estava ali, mas sua mente e seus pensamentos a transportavam para outro lugar, outro tempo. Mergulhada em um processo de digressão, tentava entender a decisão que havia tomado alguns dias antes e estava a menos de meia hora para concretizá-la. Aí, sobre esse parágrafo, o que eu posso dizer? Eu colocaria... Garçonete medida. O que eu fazia? O que eu faria? Eu colocaria essa garçonete aqui num discurso direto para poder tornar o texto mais dinâmico e mais vivo e colocar o leitor mais próximo da cena. Esse é um recurso. Então, atenção, ao invés de você simplesmente descrever, ao invés do narrador o tempo inteiro ficar narrando, né, ficar contando e se ater a detalhes, ele pode abrir um diálogo aqui. Então, na hora que a garçonete, em vez de dizer a garçonete estendeu o cardápio em sua direção, com o intuito de se fazer notada e novamente perguntou se ela desejava alguma coisa, aumentando um pouco o volume da voz, ela pode dizer: a garçonete estendeu o cardápio. A garçonete estendeu o cardápio, ponto. A senhora deseja mais alguma coisa? E aí pode dizer alguma coisa que dê a entender que ela foi mais incisiva na hora de entregar esse cardápio. Porque isso abre o texto, isso torna o texto mais vivo, isso torna o texto mais próximo. Então aqui, como entra uma outra personagem, seria um ótimo momento para abrir um diálogo, né? O diálogo é, como diz o Norman Friedman lá no texto dele, o ponto de vista da narrativa, ele torna o texto mais dramático, né? Ele aproxima a cena. Então,
como ela vem aqui o tempo inteiro com um narrador mais, digamos assim, mais distante, né, ou melhor, apenas descrevendo os estados emocionais dessa personagem, aqui seria um bom momento para ela abrir um diálogo e dessa forma equilibrar o texto, tá? Equilibrar aqui o texto. E aí aqui também cuidado para não repetir demais informações que você já deu, né? Você a gente já entendeu que essa mulher tá meio perdida, a gente já entendeu que ela tem alguma questão com o passado dela, então acaba ficando um pouco repetitivo. Não sei se vocês concordam comigo, mas começa a ficar um pouco repetitivo isso de o efeito foi o mesmo, não obteve resposta, era como se Débora não estivesse naquele lugar. Fisicamente estava, mas sua mente e seus pensamentos a transportavam para outro lugar, outro tempo. Mergulhada em um processo de digressão, tentava entender a decisão que havia tomado. Então, tudo isso se torna um pouco desnecessário e acaba tirando um pouco do leitor a chance dele próprio concluir o que está acontecendo aqui com a Débora, né? De sugestionar o leitor, dele começar a imaginar o que pode estar acontecendo aqui. Então ela já descreveu um pouco o estado psicológico e mental dessa personagem. Não precisa ficar batendo nessa tecla toda hora. Então nesse lugar aqui eu apenas abriria um diálogo para poder deixar o texto mais dinâmico, certo? Aí aqui eu acho que ela acerta, nesse próximo parágrafo ela diz: lembrou-se de uma cena do filme Matrix Reloaded, quando Neo conversa com a Oráculo e ela lhe oferece uma bala. O protagonista se mostra indignado com o fato dela saber qual será a escolha dele e questiona de que, se ela sabe a sua decisão, então como poderia ser uma escolha natural? Na sequência, a mulher sabiamente o contesta: você não veio aqui para fazer uma escolha, você já fez, veio aqui para entender por que fez. Então aqui é legal. Aqui ela acerta, porque ela traz um elemento novo, né? O que vocês estão dizendo aí? Oráculo. Pois é. Então ela traz aqui a citação do Matrix, do filme, né? Do Matrix Reloaded. E quando a mulher diz pra ele que ele não chegou até ali pra poder fazer uma escolha, mas sim pra entender a escolha que ele fez. Então aqui ela consegue agregar algo, né? Através trazendo um outro elemento, né? Que está no nosso imaginário, um filme que a maior parte das pessoas conhece, mesmo que não conheça, ela traz a cena do filme pra gente. Ela consegue agregar algo de interessante. Tipo assim, caramba, será que essa mulher já tomou essa escolha e agora ela vai só sofrer as consequências dessa escolha? E ela precisa entender por que ela fez essa escolha. Então, eu particularmente gosto desse recurso de quando o narrador se torna mais reflexivo. Ao invés de ele ficar simplesmente se atendo à cena, né, ali ao visível, quando ele traz um elemento reflexivo. Claro que isso precisa ser equilibrado. Aquele narrador que fica o tempo inteiro reflexivo é muito chato. Mas trazer um ou outro elemento mais reflexivo na narração pode agregar muito ao texto e ao estado psicológico, para descrever o estado psicológico da personagem. Aí, em meio a essa analogia, continuando, Débora carregava uma certeza que lhe atemorizava. Às 22 horas, quando saísse daquela lanchonete em direção ao carro que a conduziria, não haveria mais como voltar atrás. Se entrasse na Matrix, jamais poderia sair outra vez. Era uma escolha difícil, sem volta. Aí observa como ela repete os mesmos elementos. Difícil, sem volta, tinha uma certeza que atemorizava. Também precisa enxugar um pouco isso aqui para não ficar repetitivo. E ela tinha convicção de que precisava fazê-la sem nenhuma garantia de que daria certo. Depois de tudo que havia feito com as pessoas que amava e que seriam magoadas nos próximos dias, nunca mais as coisas seriam como antes. Enquanto remoía os pensamentos e anseios, apertava suas mãos de maneira instintiva. Aflita. Ela tinha sua vida organizada e feliz semanas antes, mas desde que voltou de viagem, fora bombardeada por fatos e circunstâncias que lhe tiraram da normalidade. Alguns dias anteriores da decisão tomada,
recebera um presente entregue na portaria do prédio onde morava com Carl. O embrulho trazia um bilhete estranho escrito em post-it, assinado por um homem que se intitulava seu admirador secreto, alguém que já havia feito parte de seu passado, justamente quando tudo começara. Né? Então, aqui ela finaliza o prólogo. Legal, assim, é que a finalização do prólogo, ele cumpre o seu objetivo, né? Então, assim, qual seria o meu parecer sobre esse prólogo, né? Eu diria que o texto, ele está bom do ponto de vista do storytelling, como eu disse a vocês. Ela consegue apresentar, bem ou mal, ela consegue apresentar a situação. Você sabe, você imagina quem é essa personagem e o dilema pelo qual ela está prestes a passar. Entretanto, você não sabe tudo, o que te provoca curiosidade, certo? Você sabe que é alguém que que precisa se reaver com algum elemento do passado, recebeu uma carta alguns dias antes. Esse era o elemento que faltava aqui para o início do nosso quebra-cabeça. Então ela recebeu uma carta alguns dias antes que a fez ter que ir embora, ter que sair de casa, ter que mudar a sua aparência, e a gente fica com a promessa de quem é esse cara, por que ela está se sentindo ameaçada por esse sujeito e o que vai se desdobrar a partir daí. Então ela consegue apresentar a situação dela, ela consegue apresentar a personagem, a situação da personagem, tá? O leitor já entende que é um thriller psicológico, né, um suspense, algo nesse sentido, um policial, algo dentro desse gênero. Então ela consegue se comunicar com o público dela, mas o texto ainda tem problemas de refinamento, de lapidação, de edição, né, que precisam ser resolvidos. Então o meu parecer para ele, né, eu não sei se vocês assistiram a minha aula, uma aula que eu dei ao vivo. Depois, quem tiver interesse, ela está disponível aí na nossa biografia, aí no nosso perfil no Instagram. É bem baratinho, acho que é R$29. E é uma aula que, modesta parte, ela tá excepcional, porque ela fala justamente sobre esses estados. Ela ajuda você a diagnosticar o estado em que se encontra o seu texto. Então, aqui, por exemplo, eu consigo perceber claramente que o texto dela, quais são as 3 camadas do texto, né? A camada da estrutura, que é a camada mais profunda, mais básica. Então aqui eu vou dizer se o seu texto está sendo bem apresentado, se o seu texto se você consegue introduzir o seu conflito, né? Se você consegue introduzir o problema do personagem, o obstáculo do personagem, se você consegue caracterizar e ambientar a sua situação. Enfim, todos os elementos da história, do storytelling, são avaliados nessa camada mais estrutural. Depois, a segunda camada é a camada que a gente chama de preparação, né? Então é a camada de eu vou avaliar aqui o seu estilo, a precisão das suas frases, o encadeamento, se tem repetição, muita repetição de palavra, vícios de linguagem, o uso de queísmo, né? Excesso de queis, que é uma queis, esse, aquilo, palavras imprecisas, que são as primeiras que a gente recorre para poder escrever um texto, porque são as que vêm mais facilmente à nossa cabeça. Então, com relação a essa segunda camada, o texto ainda não está pronto, né? O texto ainda tá incipiente, ainda tá pouco preparado. Tem uma coisa em mente: a menos que você seja, Luciana, a aula, se não me engano, como editar e revisar o próprio texto. Tá lá no link na nossa bio aqui no Instagram, tá? Como editar e revisar o próprio texto. Então, o que eu ia dizendo aqui? Deixa eu tomar um gole do café pra ver se eu me lembro. Então, o que eu ia dizer pra vocês é que, assim, a menos que você seja um escritor muito minimalista, que escreva editando o seu texto. Eu, por exemplo, até pelo meu trabalho, por já ser editora, eu sou muito obsessiva com o texto, né? O meu texto, ele
ele vai ficando muito magro, porque eu vou cortando as coisas à medida que eu vou escrevendo. Eu não consigo escrever naquele fluxo de consciência, né? Eu vou sempre escrevendo, eu vou trabalhando com a escritora e a editora ao mesmo tempo. Então meu texto ele já fica muito enxuto. Mas de maneira geral, o escritor, assim, acho que pelo que eu vejo, pelas pesquisas que eu vejo, 80% dos escritores eles escrevem mais fazendo o contrário, indo num fluxo de consciência para eles não perderem a ideia central do que eles querem dizer. E eu até acho que esse seja um melhor método mesmo, sabe? Eu acho que ele é mais eficiente. Então eles vão escrevendo tudo, não sei vocês, e não adianta, eu tô com muita rinite. Vocês, como é que vocês fazem? Vocês vão escrevendo e editando ao mesmo tempo ou vocês escrevem tudo e depois vocês vão revisando? Me contem aí nos comentários. Mas de maneira geral, o escritor ele vai escrevendo a ideia para poder ele não perder, né, a estrutura daquilo que ele quer contar, para ele ir seguindo lá a escaleta. Tá vendo? O Juliano tá dizendo que edita depois. A Marisol, querida, Marisol das minhas, Marisol edita pra caramba, eu conheço o texto dela. E ela tem o mesmo problema que eu, o texto dela vai ficando muito enxuto, depois a gente às vezes tem que enxertar detalhes. Ó, eu escrevo e edito, o ruim é que não rende, tá vendo? Então o pessoa, ó, já editando, escrevo, depois edito, escrevo logo, escrevo um tanto, depois reviso, escrevo tudo. Então, a maioria escreve e depois reviso. Cada um desses métodos tem seu lado positivo e seu lado negativo. Você, à medida que você vai editando, né, teu texto vai ficando mais claro para você, você vai pegando, detectando os problemas e resolvendo os problemas à medida que você vai fazendo. Por outro lado, esse processo te bloqueia muito, te trava muito, né, não te deixa solto. É isso, ele te prende. Agora, de maneira geral, se você escreve sem editar, em geral você pode cortar seguramente de 20% a 30% do seu texto. Então você já sabe que quando você for fazer o seu segundo tratamento e você for reescrever o seu texto, porque se você escreve de uma vez sem editar, não confie jamais que você está escrevendo o primeiro tratamento do texto, tá? Então você está no seu primeiro tratamento, seu texto vai precisar de pelo menos 2 tratamentos depois. Então se você escreve tudo de uma vez, você vai ter que retornar ao texto. E aí você pode até colocar isso como meta. Eu tenho como meta agora cortar de 20% a 30% do meu texto. Esse é o critério que eu uso quando eu recebo um texto de um autor, que eu sei porque eu consigo identificar isso de cara. Quando eu recebo um texto de um autor que não é, digamos assim, editor, né? Ele não é editor nato, ele já não escreve editando. Então eu consigo de cara perceber que o texto pode estar até bom, pode até estar contando uma boa história, mas ele tem todas essas arestas para serem aparadas, ele ainda não está preciso do ponto de vista de encadeamento frasal, ele não, de escolha de palavras, de vícios de linguagem. Então, quando o seu texto é escrito assim, né, de uma vez só, pode ter certeza que você pode voltar para o segundo tratamento e você vai poder cortar de 20% a 30% do seu texto. Obras como Os Sertões, Lolita seriam recebidas hoje pelo mercado editorial, são obras muito descritivas. Eu acho Lolita e Os Sertões também. Os Sertões eu não foi um livro que eu li todo, eu tive uma cadeira, uma disciplina quando eu fiz jornalismo na PUC, né? Depois eu acabei abandonando o jornalismo e fazer cinema na UF. Mas eu tive uma cadeira em que a gente tinha que ler duas partes do Sertões, que era, acho que a Terra e a Guerra, né? A gente não lia a primeira parte, e é um livro de fato muito descritivo, porque na verdade ele inicialmente ele era um relato do Euclides da Cunha sobre a Guerra de Canudos, né? Mas é um livro magistralmente escrito e de muita importância, assim, do ponto de vista sociológico, histórico, né? Não só do ponto de vista literário. E o Lolita é uma das maiores obras-primas do século XX, assim, não tem nem o que dizer. Aliás, não existe, na minha opinião, escola melhor de estilo do que ler Lolita. Tanto que na Semana da Escrita Criativa eu escolhi justamente um trecho de Lolita para poder falar de estilo,
de refinamento do estilo. Ele é de uma precisão, de uma elegância, assim, pra mim tem poucos como o Nabokov. De fato, o Lolita é uma das melhores obras. E eu não sei, hoje os tempos são muito esquisitos, né? Esse politicamente correto, e a literatura não pode passar por isso. Literatura é para ser espaço de liberdade, as pessoas podem torcer o nariz, mas enfim, se hoje um editor não conseguiria reconhecer que Nabokov, né, é um mestre do estilo, um mestre da literatura, da composição, do fazer literário, a gente está em um grande problema, né? É um dos inícios mais bonitos da literatura para mim, sem dúvida. O texto todo é um primor, aquilo ali é uma obra-prima, entendeu? Então, não perceber isso, né? Eu não gosto nem de pensar nessas coisas. Então, Vini, então, o Vini, né? Vamos lá. Com relação à submissão para obras para editora. Como eu sempre digo, já fiz um vídeo lá no canal, mas vou aproveitar aqui e vou repetir. Atualmente, a gente privilegia a escolha de originais dos nossos alunos, tá? Então, não sei aí, eu já localizei, a Andréia tá aqui presente, Marcelo, a própria Jusilene, que eu acho que não estava presente aqui, mas provavelmente vai ver essa live depois. A gente privilegia a análise de originais dos nossos alunos do curso de escrita criativa ou do curso de escritor profissional. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de, com eles, estar em contato ao longo de meses com os seus textos e trabalhar junto nos textos, se conhecer, né, conhecer não só o trabalho do escritor, como alinhar as expectativas com relação à publicação, conhecer a linha editorial da 8,5 e da Transversal. Então a gente privilegia 80% dos autores que a gente publica hoje. Olá, Viola Cabalística, estamos no Escritor Profissional 3.0. Legal, Janaína, muito bom. O Lucas também é escritor profissional, o Wilma também. Então, tem vários alunos nossos aqui. Então, esses são os alunos que a gente privilegia para análise de originais. Porque é isso, a gente já vai estar... eu já estou em contato com os projetos deles e tenho mais condições ali de fazer essa curadoria, né? De afinar o texto com o leitor. Se no escritor profissional alguém me apresentar um book proposal muito interessante, que tenha alinhamento, né? Que esteja condizente com a linha editorial da 8,5 da Transversal, eu vou pedir para o autor me enviar o book proposal. Inclusive, pessoal, esgotou o nosso prazo, tá? Para envio de book proposals. E a gente vai começar já a avaliar os book proposals para poder dizer ali quais estão aptos para enviar seus originais. E também agora a gente começa na quarta-feira, essa semana, realizando um sonho em participar do SEC. Opa, Luciana, seja muito bem-vinda. Milena, legal, pessoal, muito bom, muito obrigada pelo retorno. Então, é isso, a gente, 80% dos originais que a gente escolhe hoje, né, o Vitório, que vai ser publicado daqui a pouco, o Francisco, que está presente aí, que vai ser publicado agora em setembro, a Adriana Torim, que acabou de ser publicada, o Thiago, que é o livro que, inclusive, está sendo lido no clube de leitura, todos esses foram alunos do SEC que a gente identificou ali um talento, um potencial nos textos e convidou para publicar. Então, essa é a forma. Agora, esse desafio aqui, por exemplo, que a gente está fazendo essa semana, do cara a tapa, pode ser também uma possibilidade de chamar autores que não estejam necessariamente nos cursos para poder terem os seus originais validados, né? Ou pelo menos o autor ser convidado a enviar o original completo, já que aqui eu analiso só as primeiras laudas. Então, atualmente, para ser bem sincera, eu quase não tenho tempo de ficar lendo o original que chega de forma aleatória no meu e-mail. Eu escolho os originais dos nossos alunos que se destacam e em ações como essa aqui, pode ser que eu acabe me deparando com algum original interessante que não seja de aluno e convidando para publicação, tá? Mas 80% dos originais que a gente publica são originais de alunos, assim, a gente não fica aberto para poder receber originais de forma aleatória, tá?
Gabriele, Marina, como participar do clube de leitura? Gabriele, eu vou colocar, eu acho que o grupo do WhatsApp do clube, ele já tá cheio, só que eu vou colocar o link agora, assim que acabar essa live, do nosso Telegram. Aliás, recomendo a todos que se inscrevam no nosso Telegram. Eu vou colocar aqui no, como é que se diz? No Stories, tá? Pra vocês arrastarem e irem pro nosso grupo no Telegram. Porque lá eu sempre aviso em primeira mão quando tá tendo live, eu sempre aviso em primeira mão, por exemplo, esse desafio do cara tapa, eles foram os primeiros que ficaram sabendo lá do desafio. Então é muito importante participar do grupo. Onde estão as regras para participar do cara tapa? A Neiva tá perguntando. Neiva, é só você ir lá na nossa bio, tá? E vai ter ali, desafio cara tapa, você vai ser encaminhada para uma página onde tem todas as regrinhas. Tá? Vai se cadastrar lá e vai receber por e-mail as regrinhas. Não devemos enviar os textos mais de uma vez. É um texto por pessoa. Tá bom? Preto tá lá no Telegram, maravilha. Sim, a gente não Evandro, se interessa por contos de 2 laudas? Pode ser de 2, pode ser de 1, pode ser de meio, pode ser um microconto de 1 linha, não importa. Estou esperando a inclusão do meu nome em uma das turmas do SEC. Já estou com acesso ao curso gravado, mas não sei em qual turma estou. Juliano, você olhou lá no grupo do Facebook? Você não está na lista do grupo do Facebook? Eu te dei o acesso ao grupo do Facebook, aí durante o final de semana. Se você ainda não está na lista, eu vou lá falar com a Olivia para te colocar numa das 3 turmas, tá? Não se preocupe. Mas, de qualquer maneira, para quem está aqui no grupo, que está no SEC, o nosso primeiro encontro vai ser na quarta-feira e esse primeiro encontro vai ser para as 3 turmas juntas. Depois, a partir da turma seguinte, da semana seguinte, é que a gente passa a se dividir em 3 para poder atender melhor vocês, beleza? É isso, pessoal. Anderson, querido, muito bom. Aí, o Anderson foi um que foi selecionado pelo curso Escritor Profissional. A gente gostou tanto do book proposal dele e do trecho que ele mandou pra gente que a gente convidou ele pra enviar o original e se apaixonou porque é maravilhoso. O conto também deve ser enviado em 4 laudas? Sim, tudo até no máximo 4 laudas. Pessoal, leiam as regras, tá? Leiam as regras, tá tudo lá, tá? É isso. Então tá, pessoal, Juliana, eu vou falar agora com a Olivia pra pedir pra te colocar numa dessas 3 turmas. Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã, então, o desafio, eu já falei pra vocês, o desafio vai ser renovado semana a semana. Estou me comprometendo na semana de fazer segunda a sexta. Se na semana seguinte tivermos vocês empolgados e eu tiver também continuar empolgada, aí a gente renova por mais uma semana de desafio, tá? Vamos ver lá até onde vai o nosso ânimo. E obrigada, pessoal, então, pela presença de vocês. Se vocês gostaram do desafio Cara Tapa, marquem conhecidos, amigos seus aí escritores que queiram aprender sobre escrita criativa, que queiram aprender a editar seus próprios textos, que tenham interesse em participar. Marquem seus amigos aí na descrição, nos comentários do vídeo que vai ficar disponível aí no nosso IGTV. E eu espero vocês amanhã para o nosso segundo desafio, tá? A nossa segunda análise do desafio, tá bom? Um beijo grande, queridos. Obrigada pela presença de todos. Vou colocar o nosso link para o Telegram aqui no Stories, tá bom? Beijo grande. Até mais.